aqui mais uma vez, Eliana Formigoni, em mais um vídeo sobre a felicidade na sua vida, em todos os detalhes, em todos os momentos. Pare um pouquinho aí, curta, compartilhe. E quem não se inscreveu, inscreva-se no meu canal. É só inscrever-se e depois ativar o sininho para que todas as notificações dos próximos vídeos chegam até você. E hoje nós vamos falar sobre o importante rei que também se superou muito. Foi comentado sobre a vida dele na Bíblia Sagrada. O nome dele é o Rei Davi. Então, é sobre ele que nós vamos falar hoje. Pastor de ovelhas, tinha outros irmãos, cada um tinha uma atividade. A dele era de pastorear as ovelhinhas, e quando algum animal selvagem chegava para devorar uma das ovelhinhas, ele utilizava o estilingue dele com uma pedrinha, mas ele conseguia sempre livrar as ovelhinhas através do seu estilinguezinho. E ele foi treinando e se tornou muito hábil nessa forma de cuidar das ovelhinhas. Um dia, o profeta Samuel teve uma revelação do nosso Pai Eterno, de Deus, que era para ele escolher o rei Davi como o próximo sucessor de Saul, que era o rei de Israel da época. E Samuel foi em busca do rei Davi. E ele, quando chegou lá na casa do pai de Davi, que se chamava Jessé, chamou e contou a história. E Deus tinha o encarregado de achar um dos filhos de Jessé para que ele fosse coroado o próximo rei de Israel. O pai ficou todo orgulhoso, começou a apresentar os filhos, cada um mais forte que o outro, alto. Foi apresentando, e Samuel falou: não é esse. Aí Jessé ficou triste, ele disse: então não tem mais nenhum filho para que seja coroado rei. Mas aí Samuel disse: não, tem certeza que você não tem outro filho? Aí ele disse: tem o Davizinho, que é um menino magrinho, um menino que só cuida de ovelhas. Certamente que não será ele o rei, e mesmo ele também não é o meu primogênito. Mas Samuel disse: eu quero ver o rei, eu quero ver o Davi. Aí o pai, meio assim sem graça, foi lá, pediu para um dos irmãos procurar. Aí chegou o Davizinho, minguadinho, sem graça, umas roupinhas, um cabelinho, nada dele tinha a impressão de que um dia ele seria um rei. Mas Samuel fez todos os testes necessários e descobriu que seria Davi mesmo. E levou Davi para ficar mais próximo do rei Saul e também para passar os outros ensinamentos e treinamentos para Davi. Era o escolhido de Deus para ser o novo rei. E Davi foi e fez amizade, inclusive, com o filho do rei Saul da época, que era Jonatas. Davi ficou muito amigo de Jonatas, amigo mesmo, inseparável. O rei Saul da época tinha filhas, tinha o Jonatas e mais outras filhas. E Davi casou-se inclusive com uma das filhas de Saul, porque ela fez de tudo para ficar com ele. E quando o rei Saul estava, uma época, ele passou sem dormir, não conseguia dormir, e alguém chamou Davi para que fosse tocar a harpa para o rei,
para ver se ele conseguia parar com os tormentos que ele tinha à noite. E dormir. E assim foi. Davi tornou-se o tocador de harpa do rei Saul, amigo de Jonathan, e casou-se com a filha do rei Saul, e assim ele viveu muito tempo nessa função. E começou a participar de batalhas com Jonatas. E foram em várias batalhas e sempre ele vencia. Aí, além de ter a função de tocador de rei, ele virou o guerreiro favorito do reino. E um dia tiveram no campo de batalha contra os guerreiros e frente a frente, e decidiram que fizeram os acordos entre reis de um reino e de outro reino. E nesse acordo, para que não começasse a guerra, ele apresentou para Saul o Golias, que era um gigante, um super guerreiro, que se destacava dos outros porque não tinha nenhum dos reinos com um guerreiro como o gigante Golias. E os guerreiros do lado de Saul ficaram em frente aos guerreiros do lado do outro reino e ficaram apavorados quando o outro reino ofereceu que alguém viesse lutar com Golias. Eles ficaram tudo olhando para Golias e ninguém teve coragem de ir lutar. Não foram, porque acharam que era muito desproporcional. Eles preferiam guerrear homem a homem do que um deles se enfrentarem com Golias. Só que Davi ficou olhando aquilo, Davi pequenininho, minguadinho, e disse: eu vou. E Jonatas, que era muito amigo dele, disse: não, capaz, tu não vai, não tem condições. Todo mundo ria de Davi, que ele não teria condições, porque ele bem pequenininho mesmo, gente. Agora era ágil, viu? Ele matava todos os lobos e outros animais que queriam pegar as ovelhinhas. Ele tinha aquela agilidade com o estilingue dele. E aí começaram a oferecer lanças e espadas para ele. Ele disse: não, eu vou com o meu estilingue mesmo. Aí sim, o pessoal caiu na gargalhada, né? Mas ele foi. E ele ficou frente a frente a Golias. E Golias também riu, debochou tanto dele. E ele disse assim: tu vem com arco, flecha com teu tamanho. Pegou o estilingue, botou uma pedrinha e acertou em cheio na testa do gigante Golias, que caiu, gente. Caiu porque foi uma velocidade e aquela pedrinha acertou no ponto certeiro onde ele iria cair mesmo. Com aquela rapidez, ele, agilidade, magrinho, foi lá rapidamente, pegou uma lança e paf! Cortou a cabeça do gigante Golias e mostrou para todo mundo. E todo mundo... Ninguém acreditava. Os do lado contrário ficaram estarrecidos. Enfim, todo mundo ficou e foi aquela festa. E naquele dia não teve batalha porque Davi venceu através do acordo que fizeram lá. Venceu essa batalha. Fizeram festa e fim. Samuel, conversando ainda, o profeta da época, Samuel, ficou feliz e já falou com Davi que aquele era o primeiro sinal, que ele realmente seria o rei de Israel. Só que ele não era da linhagem, né? Porque naquela época tinha que ser da linhagem, tinha que ser da mesma árvore genealógica do rei. E Saul começou a se incomodar, a sentir inveja de Davi. E preparou muitas ciladas para que ele morresse, mandou ele ir lutar com outros gigantes que tinham num outro reino, num outro povoado. Mas ele sempre vencia, gente, ele sempre vencia. Uma vez, numa batalha, Jonatas, o irmão, morreu. Aí foi muito triste. Saul ficou muito angustiado, muito triste, e foi aquela tristeza, e perdeu o filho, e já não queria mais Davi, já estava com muita inveja de Davi,
E foi tudo assim, foi acontecendo, mas enfim, Saul morreu e Davi foi realmente coroado pelo profeta Samuel, e todo o povo de Israel, ele se transformou no rei de Israel. E nas batalhas ele sempre foi um guerreiro, e sempre ele levava inclusive os escudos de todos que acompanhavam, de todos os soldados que acompanhavam na guerra, levava uma estrela que chama-se hoje, que todos conhecem, que é a estrela de Davi. E aquele era o símbolo, os estandartes com a estrela de Davi. Onde Davi chegava, ele ficou conhecido, ele vencia sempre, sempre. E teve uma época que ele já estava cansado de tanto ir, já era rei, já morava no castelo, tinha tudo que um rei podia ter, não estava mais muito satisfeito com a esposa. E naquela época os reis tinham um harém, e um dia lá no castelo dele, já entediado, não dava mais indo guerrear, que ela estava se tornando monótona para ele, e ficou olhando para as outras casinhas que tinham lá e avistou Batseba, uma mulher linda, gente, linda, tomando banho ainda, e se encantou com aquela imagem, e se encantou e colocou na cabeça dele que ele queria aquela mulher para ele, aquela ia ser a mulher dele, não interessasse nada. Aí pediu para os soldados lá descobrir quem era Batseba, descobriram, e ela era casada, pois ele mandou matar o marido numa batalha que ele mandou. O marido era soldado, mandou o soldado ir para essa batalha, e fizeram lá uma armação e mataram o marido dela, e ele convidou ela para ir para o castelo, e ali se apaixonaram e ficaram. Se tornou a mulher dele a única, e ali tiveram filhos. Só que assim, ó, perante os olhos de Deus, Davi era um homem conforme o coração de Deus, mas quando ele fez isso, matou o marido de Batseba, ele já não se tornou tanto assim um homem conforme o coração de Deus, e aquilo pesou na própria consciência dele. E ele, quando teve o primeiro filho com ela, perdeu inclusive, porque aí ele acreditou que era um castigo de Deus, e aí sim, ele ficou muito tempo só orando de joelho, pedindo para Deus perdão pelo pecado dele, e ali ele ficou. Inclusive ele escreveu os salmos são todos, a maioria dos salmos da Bíblia são de Davi, da angústia que ele sentia, e ele se arrependeu verdadeiramente e totalmente se arrependeu muito, ficou muito tempo arrependendo e pedindo perdão e entrando em relacionamento com Deus profundo, profundo mesmo, que ele não queria mais nada, apenas o perdão de Deus. E ali, depois de um certo tempo, Deus o perdoou e ele conseguiu ter outro filho, que posteriormente se tornaria o mais rico de todos os reis, de todas as épocas, com muitas, muitas, muitas riquezas, que seria o rei Salomão. E essa foi a historinha que eu tinha para contar para vocês. É uma história de superação e de arrependimento e de uma nova oportunidade que Deus deu para Davi. Eu espero que vocês tenham gostado e me assistam no próximo vídeo, que seja irrepreensível a história de vocês, e que vocês também consigam toda a prosperidade e felicidade para sempre. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.